Olá novamente, seja bem-vindo aí a mais um vídeo. Bom, a gente começou essa semana aí, eu criei uma playlist chamada Design Patterns, né? Onde a gente poderia ver ali os principais design patterns. Eu vou estar falando mais especificamente aí sobre 10 design patterns, né? Então eu vou falar aqui sobre os padrões de criação, né? O padrão criacional, os padrões estruturais aí, né? E os padrões comportamentais. Ao todo, vou estar falando apenas dos 10 aí, dos 10 padrões de projeto aí, né, ou design patterns. No vídeo passado a gente viu aí o padrão singleton, né, que garante que haja apenas que uma única classe, uma única instância de uma classe dentro do sistema. E agora a gente vai ver aqui um outro padrão criacional aí que é o factor method, né? O que o factor method resolve para a gente, certo? É o que eu vou estar explicando aqui agora aqui, certo? Qual que é a finalidade desse padrão de projeto aí, desse pattern? Bom, criar um objeto geralmente requer processos complexos, não apropriados para incluir dentro da composição do objeto. A criação do objeto talvez necessite de uma duplicação de código significativa, talvez necessite de informações não acessíveis para a composição do objeto, talvez não providencie um grau de abstração suficiente ou não faça parte da composição das preocupações do objeto. O padrão de design de método fábrica, ele maneja ou trata esses problemas aí, definindo um método separado, isso que é importante, para a criação de objetos, no qual as subclasses possam sobrescrever para especificar o tipo derivado do produto que vai ser criado. Né? No caso que o tipo derivado é o produto que vai ser criado, certo? Bom, o nosso factor método aqui, o diagrama de classes dele é mais ou menos igual isso aqui, certo? Não precisa ser bem isso aqui que a gente tem que seguir. Por exemplo, essa parte aqui do creator abstrato aqui, ó, eu não vou estar utilizando. Eu vou estar utilizando diretamente aí um creator, um concrete creator, né? Ou uma fábrica concreta. Então isso aqui eu posso eliminar, certo? Mas, por exemplo, aqui no caso do produto, aqui pelo que eu vejo que ela é uma interface, ela não é interface, não, ela é uma classe abstrata. Ela vai derivar aqui, ó, o nosso concrete product aqui, ela vai derivar dessa classe abstrata aqui, ou seja, ela vai ter as propriedades dessa classe aqui e vai gerar uma classe concreta, certo? Isso poderia ser feito com inúmeros produtos, certo? Bom, o seguinte aqui então, a estrutura para a gente criar esse padrão de projeto aí, né? Com exceção dessa parte aqui, mas eu vou estar explicando ela também. Temos aqui um creator, né? Creator abstrato, eu não vou estar utilizando ele. Ele declara que o factor method, né? Definido na fabricação aí, que retorna o objeto, né? Da classe produto, né? Este elemento também pode definir uma implementação básica para retornar aí, né? Que retorna um objeto da classe. Eu não vou estar utilizando esse creator abstrato aqui para não inchar ainda mais o código, certo? O padrão de projeto que tem que se adaptar ao seu projeto, não o seu projeto ao design pattern, né? Então, se você for inchar muito aí o seu projeto, não vale muito a pena você estar utilizando esse tipo de padrão aqui, certo? Bom, eu vou estar utilizando aqui então somente três elementos, né? Então eu vou estar utilizando aqui o concrete creator, né? O criador concreto aí, que vai sobrescrever o factor método aí, né? No caso eu não vou nem sobrescrever um método, eu vou apenas criar ali um método, né? Que vai retornar para a gente um objeto, certo? Temos aqui o produto também, né? Que é o produto abstrato. Então temos esse produto aqui abstrato, ele não é uma interface, como eu havia falado, né? Ele pode ser uma interface ou ele pode ser um produto abstrato, ou pode ser uma classe abstrata, certo? O importante é que você possa fazer ali o polimorfismo quando você for instanciar a sua classe. Então, se por exemplo você for estar utilizando a herança, né, você vai também poder utilizar o polimorfismo. E se você for estar utilizando aí também interface, você pode estar aplicando polimorfismo. Né? Aqui eu vou preferir utilizar interface ao invés de herança. Né? Vou estar implementando aí, vou estar programando para interface e não para herança, certo? Bom, por último a gente tem aqui o Concrete Product, né? O Product, que é o produto concreto. Esse produto aqui é o que vai ser criado aqui através da nossa fábrica, certo? Bom, e qual que é o sentido disso aí? Né? Qual que é o sentido disso aí, de você utilizar esse padrão de projeto aí? Bom, o sentido é esse aqui, ó. Vamos supor um exemplo que eu vou dar aqui nesse diagrama aqui. Então a gente vai aplicar aqui o diagrama de Factor Method, né, para a gente estar criando alguns produtos aí. Bom, seguinte, eu quero calcular quanto que vai custar de imposto sobre esses quatro produtos aqui, ó. Então, mouse, teclado, monitor e SSD, certo? Bom, esses produtos aqui,
eles vão implementar a nossa interface produto, né? Que vai ter apenas um método aí. Nesse método aí vai apenas retornar para a gente aí o valor do produto. Então a gente pode ter aqui 1 milhão de produtos aqui, né? Como todos vão implementar aí uma interface, então a gente vai ter a garantia de que quem vai implementar essa interface para a gente aí vai ter esse get valor aqui, certo? Então isso aqui é um conceito básico de interface. Eu não vou estar utilizando herança porque às vezes algum produto ou outro aqui, né, ele pode ter propriedades que um produto não tem. Então eu vou evitar utilizar herança aqui dentro deste contexto, certo? Ok. O que acontece então? Aqui no meu endpoint, né, que é a minha classe principal main aqui, eu vou precisar estar fazendo um cálculo, né? Vamos supor que essa aqui seja uma página web e tal, mas não é. Eu vou estar precisando fazer um cálculo para a gente calcular o imposto. Então temos aqui o imposto municipal, que eu vou aplicar aqui 10% em cima do produto, né, que é um ISS, então o imposto federal que eu vou estar aplicando aí em cima, imposto federal que eu vou estar aplicando aí em cima do produto, né, que é o IPI aí de 30%, né. Esses aqui são valores fictícios aí, né. E a fórmula para calcular o imposto é essa aqui que eu vou estar implementando depois aí, certo? Bom, o que acontece aqui? Explicado isso aí, né, que eu vou estar utilizando aqui a interface para implementar aí o get valor do produto, né, para obter o valor do produto, o que acontece? Para mim calcular o produto, o imposto do produto, o que eu preciso ter? Eu preciso ter o valor do produto, certo? Então, se eu preciso ter o valor do produto, eu preciso ter o valor, eu preciso ter o produto que instanciado, eu preciso ter um objeto dele ali referenciado, instanciado. Eu poderia instanciar cada produto desse aqui, ó, mouse, monitor, SSD, teclado e tal, dentro da nossa própria classe calcula imposto. Só que o que acontece? Eu vou ter que importar a biblioteca, eu vou ter que importar essa classe para dentro de calcular imposto, vou ter que importar esse monitor para dentro de calcular imposto, eu vou ter que importar SSD, que é um produto para dentro da nossa do nosso calcular imposto, e teclado também aí, né, por dentro do nosso calcular imposto. O que acontece? Eu vou ter 4 dependências aí dentro do nosso calcular imposto. Então, se eu tiver, por exemplo, 100 produtos, eu vou ter que importar esses 100 produtos para o nosso calcular imposto. Então, ao invés dele apenas calcular o imposto, ele vai ter que saber também aí como que eu vou estar instanciando cada objeto desse aqui. Nesse caso aqui, eu implementei apenas uma interface que ela vai retornar o valor do produto, mas vamos supor que cada produto desse aqui ele fosse construído de uma forma diferente. Então, você vai criar um mouse. Vamos supor que você vai passar alguns parâmetros lá, por exemplo, a marca, o modelo e tal. O teclado também, marca, modelo e tal. Vamos supor que o monitor, o método de construir ele, seja diferente, né? O número de parâmetros seja diferente, certo? O SSD também é da mesma forma. Então são produtos diferentes que poderia aí, né, ter propriedades diferentes, né, obviamente, construtores diferentes e tal. Só que por implementar aí a nossa interface produto, a gente vai poder estar utilizando o polimorfismo aí para estar pegando o valor desses produtos, que é o que interessa aqui para nossa classe calcular imposto, é justamente aqui o valor do produto. Não me interessa como esse produto ele é criado. Então, para que a gente possa fazer isso aí e não ter que utilizar muita dependência na nossa classe aqui, né? O que vai causar um grande problema aí, eu vou criar uma fábrica. O que essa fábrica vai fazer para a gente então? Ela vai instanciar cada produto desse aqui, ó, ela vai instanciar o mouse, ela vai instanciar aqui o teclado, ela vai instanciar o monitor e ela vai instanciar para a gente o SSD. Então, o meu calcular imposto aqui, né, que vai ser o cliente que vai estar utilizando a nossa fábrica, ele vai apenas passar o nome aqui para a nossa fábrica e a nossa fábrica vai devolver o produto para o nosso cliente aqui. Pelo fato de a gente estar utilizando o polimorfismo e eu quero pegar apenas o valor para calcular o valor do imposto, eu vou retornar apenas este método aqui, ó, certo? Então não preciso preocupar mais com a implementação. Bom, e vamos ver como que isso aqui ficaria na prática. Primeiro o que eu vou fazer aqui então é criar a nossa interface produto, certo? Então eu vou estar vindo aqui criar um novo pacote. Eu vou colocar aqui o nome do pacote como Factory Method. Factory Method, certo? E vou estar criando aqui a nossa interface. Essa interface aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser o nosso produto, certo? Então vou chamar ela aqui de produto. Produto. Bom, a nossa interface, ela vai ter a única responsabilidade de retornar o valor do nosso produto, certo? Então aqui, ó, get valor. Então vou criar aqui um método público, né, sem corpo, obviamente.
public double get valor. E quem for implementar essa interface agora, né, qualquer produto aí, vai ter que implementar aqui, né, essa interface aqui vai ter que implementar o valor. Então cada produto pode ter o seu valor. Beleza, implementado aqui criado aqui a nossa interface, agora eu vou criar aqui as nossas classes derivadas, que são mouse, teclado, monitor e SSD, que são os produtos aí, né? Então, mouse, no caso aqui vai ser uma classe, né? Normalmente, mouse, teclado, monitor e por último aqui o SSD. Certo? Vou colocar em minúsculo aqui, SSD. Mouse e teclado, beleza. Bom, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou tirar esses comentários aqui que o NetBeans deixa e vou estar agora implementando aqui a nossa interface, né? A nossa interface produto aí. Por que eu vou estar implementando ela? Porque eu vou precisar desse método getValor aqui, certo? Então, implements produto. Então, vou importar aqui, vou criar aqui os nossos métodos abstratos, né? E cada produto aí vai ter um valor, né? Vamos supor que o mouse aqui vai ter um valor de R$100. Vamos pôr R$50, né? Vamos pôr um pouquinho mais barato aí. Beleza, implementei aqui o nosso produto mouse, né? Vamos passar para o próximo aí, certo? Que agora aqui é o teclado. Então vou utilizar aqui o implements produto e vou também definir um valor aí para o nosso teclado, né? O teclado aqui eu vou colocar R$75, beleza? Vou implementar aqui agora o nosso monitor, implements produto. E vou passar aqui um valor, obviamente, um pouco maior, né? Vamos colocar aí R$400. Vou fechar aqui e vou implementar agora aqui o SSD. Vamos colocar um valor aqui, né? Vamos colocar um valor aqui de R$120. Beleza? Então é o seguinte, então. A gente tem aqui, então, a nossa interface produto, né, que vai ter apenas o retorno do valor do nosso produto, certo? A gente tem aqui então o monitor, temos aqui o mouse, temos aqui o SSD e temos aqui o teclado, ok? Beleza, que é o que está no nosso diagrama aqui, ó. Então cada item desse aqui, né, cada produto desse aqui, ele pode ter um construtor diferente. Por exemplo, aqui no monitor, eu poderia obrigar aqui no monitor, por exemplo, a passar diretamente aqui, ó. Então vamos colocar, por exemplo, aqui, ó, marca, certo? Vamos colocar aqui no monitor marca. E vamos supor que eu vou obrigar a, quando esse monitor for construído, passar a marca pra gente aí, né? Então vai ter que passar a marca obrigatoriamente aí, beleza? Aliás, vou colocar aqui um getter, vou colocar aqui um construtor obrigatório. E vou colocar aqui um getter, certo? Vou colocar aqui a propriedade final, beleza. Então é o seguinte aqui, ó, quando eu for instanciar a propriedade monitor, eu vou ter que passar a marca, correto? Eu vou colocar essa mesma propriedade aqui no mouse, certo? No caso aqui é o teclado, vou colocar aqui no mouse. Vou colocar para o mouse e para o teclado também. Então vou colocar aqui o nosso construtor obrigatório, né? Você passar a marca do nosso item aí. E vou estar colocando aqui um getter para a gente recuperar este valor aí, beleza? Beleza. Estou até colocando ele aqui em cima aqui, ó. Igualzinho tá lá no nosso primeiro exemplo lá, né? No caso que foi... Temos aqui então a propriedade e tal. E o get fica lá no final, beleza? E o get fica aqui no final também. Vamos manter o get aí no final, certo? Bom, temos o SSD aqui, temos o teclado agora também aqui, né? Então o teclado aqui também vai ter a mesma propriedade aqui, né? Que vai ser a marca aí que vai ter que ser passada obrigatoriamente no construtor, certo?
Então vou colocar aqui o nosso construtor, vou passar esse aqui obrigatório, e vou ter que também aí o nosso getter aí, né, que vai ficar lá no final do nosso código para retornar a marca do nosso produto aí. Só que agora aqui, o nosso SSD, eu quero o seguinte, eu quero saber a capacidade do nosso SSD. Então vou passar além da marca aqui, obviamente, eu vou ter que passar aqui a capacidade dele, certo? Então aqui um caso um double, né, capacidade. Não, vou colocar um inteiro mesmo. Capacidade. Beleza? Vamos colocar aqui um final também. E vou colocar aqui agora que no meu SSD aqui, eu quero que quando eu for construir essa classe aqui SSD, eu tenho que passar obrigatoriamente a marca e a capacidade. Aí, obviamente, eu vou colocar aqui os getters, né, para a gente ter aí, né, como recuperar esses valores aí, beleza? Beleza. Bom, tá montado aqui, beleza. Agora olha só aqui o seguinte, eu quero calcular o imposto do nosso produto. Então o que eu vou ter que fazer agora aqui, ó? Eu vou ter que criar a classe que vai calcular o imposto aqui do nosso produto. Então calcular imposto, certo? Só que o que eu vou fazer aqui agora aqui? Eu não vou utilizar o nosso factor, o nosso produto factor aqui. Eu vou implementar esse código aqui para você ver a dificuldade que vai ser eu ter que implementar os produtos. Então, vamos ignorar isso aqui por enquanto, que é o produto factor aqui, beleza? Então, eu vou só calcular imposto, né? Então, vou criar aqui uma nova classe, calcula imposto. Vamos criar aqui, então, calcula imposto. Ela vai ter aqui apenas um método calcular, né? É isso? É isso. Calcular. Public, acho que é um tipo double, né? É. Calcular. Beleza? Então vou retornar aqui o produto então. Então vamos colocar aqui agora o seguinte, o nome do produto, né? Que é o parâmetro aqui do nosso método calcular. String nome produto. Beleza? Seguinte então, vamos criar aqui um método para calcular o valor do produto. Então vamos colocar aqui, por exemplo, aqui a produto, né? Só que aí vai entrar um outro problema aqui, tá vendo? Olha só para você ver. O que acontece aqui. Eu vou ter que então agora aqui, com base no nome do nosso produto, vou criar aqui um switch, né? E esse switch aqui vai retornar para a gente aqui o tipo de produto que vai ser criado. Então o que acontece aqui agora? Eu vou ter então aqui que criar o nosso método que vai calcular aqui o valor do nosso imposto aqui, certo? Que é a fórmula do nosso imposto aqui. Então, produto, né? Valor do produto, valor do a ser pago aqui, certo? Não, primeiramente tem que pegar o preço do produto, certo? Então, seguinte aqui, então, double preço. Deixa eu ver como é que eu utilizei aqui. Monitor, tal, valor. Valor, double valor, igual a 0. Agora eu vou ter que instanciar, certo? O nosso produto aqui, ó. No caso aqui eu quero instanciar todos os nossos produtos aqui, né? Porque eu vou estar utilizando 4 produtos aí, certo? Então eu vou criar esse método aqui, ó, essa instância aqui dessa classe aqui, certo? Calcular imposto. Eu quero calcular o imposto aí, por exemplo, do mouse, certo? Então calcular imposto igual a new, tal, calcular imposto, beleza. Deixa eu só colocar aqui em minúsculo. E vou estar executando o método aí, ó, para calcular aí. Agora eu preciso passar o nome do produto aí, certo? Vamos colocar aqui, por exemplo, mouse, certo? Vamos estar calculando aí o imposto do mouse, beleza? Beleza, então é o seguinte aqui, ó, eu vou criar aqui então agora um novo método privado para calcular o nosso imposto aqui. Eu vou estar chamando ele aqui de ISS, né, que é o imposto municipal. Private double calcular ISS, né? A gente está calculando aí o nosso ISS. Vou colocar aqui double valor, né, que é o valor do nosso produto, e vou estar retornando aí o valor do cálculo, beleza? Então a fórmula do cálculo é essa aqui, né, que é a fórmula do nosso imposto. Então temos aqui o valor do nosso produto, né, valor do double
Temos aqui então o valor do produto, que eu vou estar passando aqui, certo? E vamos ter também aqui, né, no caso, o valor do nosso imposto. Aqui eu coloquei para o ISS de 10%. Eu posso até colocar um return aqui, né? Está retornando para a gente aí o cálculo do ISS, beleza? Que é de 10% aí. Aqui eu vou estar fazendo um pouquinho diferente aqui, né? Vou calcular apenas aqui o imposto federal, que é o IPI. IPI. Vou mudar apenas aqui, né? De 10 para 30%. 30%, 30%. Beleza. Bom, criado aqui então os nossos métodos para calcular ISS e calcular IPI, vamos deixar eles aqui guardadinho por enquanto, certo? Agora eu preciso fazer o que aqui, ó? O nosso endpoint aqui, ele vai precisar fazer o que? Ele vai precisar calcular o imposto de um produto aí. No caso, o produto aqui vai ser o mouse. Então é o seguinte aqui, ó. Caso o nosso produto informado ali, caso ele fosse o mouse, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que criar uma instância do mouse, certo? Então vamos colocar aqui logo os 4 produtos, certo? Esse aqui eu estou utilizando sem estar utilizando o método fábrica, beleza? Então aqui temos o mouse, temos aqui o teclado, temos aqui o monitor e temos aqui o SSD, beleza? Bom, o que eu vou ter que fazer aqui então, já que eu não estou utilizando uma fábrica para criar esse produto para a gente aí, né? Eu estou utilizando aí o modo direto. O que eu vou ter que fazer então? Para mim instanciar um monitor, eu preciso saber então aqui, né? A minha classe calcular imposto, ela tem que saber como que eu vou instanciar um monitor. Então, monitor é igual a new monitor. Monitor, né? Vamos colocar aqui. Ó, repara o seguinte aqui, ó, a minha classe calcular imposto tem que saber que o monitor, quando ele for instanciado, eu tenho que colocar a marca. Vamos colocar aqui Acer, né, por exemplo. Beleza, então é o seguinte aqui, o valor desse produto aqui vai ser igual a, valor é igual a monitor.getValor. Beleza? Não vou colocar a marca aqui não, porque não interessa aqui. A gente vai calcular apenas o imposto aí, certo? Bom, beleza. O teclado da mesma forma, certo? Então vamos lá na classe que vai representar o nosso teclado. Cadê o teclado? Tá aqui, ó. O teclado da mesma forma tem que colocar aí a marca dele, certo? Então teclado igual a new teclado. Então o teclado mais uma vez aqui, ó, a nossa classe calcular imposto, ela vai ter que saber como que vai ter que ser instanciado essa classe teclado, certo? Vamos colocar, por exemplo, aí uma marca de teclado aí, Microsoft, né, por exemplo. Eu quero apenas o valor desse produto aí, então valor é igual a teclado.getValor. Beleza. O mouse, mesma forma. Não, esse aqui é o monitor. Vamos pegar o mouse. Cadê o mouse? Está aqui o mouse. Vai ter que passar também a marca aí. Beleza? Então aqui para você ver a dificuldade que vai ser isso aqui. Então mouse é igual a new mouse. Eu vou ter que passar também aqui a marca deles. Vou colocar aqui agora HP, por exemplo, né? Então temos aqui o valor vai ser igual a mouse.getValor. Beleza? Beleza. Bom, e sobrou por último agora quem aqui, ó, sobrou o nosso SSD. O nosso SSD, quando ele for ser instanciado, ele vai ter dois parâmetros, vai ter a marca e vai ter a capacidade, né? Então vamos colocar aqui então SSD é igual a new SSD. Vamos colocar aqui uma marca para um SSD. Vamos colocar aqui, vamos pensar na marca aqui para um SSD. Então aqui guardado aqui, deixa eu ver se eu pego um bom. Toshiba. Beleza. Agora eu preciso passar a capacidade também, né? Vamos colocar aí 80 GB, né? Vamos colocar 120 GB. Certo? O que me interessa aqui é agora pegar o valor desse produto aí, ssd.getValor.
Beleza? Beleza. Bom, agora é o seguinte aqui, qual que é o total de imposto que eu vou estar pagando em cima deste produto aí? Bom, agora que eu já tenho um valor instanciado aqui, o que, que eu tenho que fazer aqui agora? Então, primeiramente eu vou calcular aqui o nosso imposto, né, que vai ser retornado aí, certo? Então, double, imposto total, vai ser igual o quê? Vai ser o imposto aqui do nosso ISS, certo? Mais o valor do nosso imposto aqui, ó, do nosso IPI, beleza? Que vai ser um total de imposto que a gente vai pagar aí, né? Um exemplo só. A gente vai retornar aqui o nosso imposto aqui, return imposto total. Então, aqui no nosso calcular imposto aqui, eu vou pegar aqui o valor do produto, né? Eu posso estar até renomeando o nome dessa variável aqui, né? Para não ficar mais claro possível. Beleza. Vou estar passando aqui o valor do nosso produto e o valor do nosso produto aí para calcular o imposto, certo? Então, o imposto total em cima do produto vai ser quanto? Vamos dar um F6 aqui. Tá aí, ó, no nosso mouse aí. Opa, esqueci de exibir o valor, né? Aí não vai não. Vou dar um System Out aqui. A gente exibiu o valor do nosso produto aí. No caso aqui o mouse, beleza? Agora vai funcionar belezinha aí. Então o valor do nosso imposto do mouse aí seria R$20. Quanto que custa o nosso mouse? Cadê o nosso mouse? Nosso mouse está aqui, ele custa 50, né? Então vamos meter 30% aí, né? De imposto nele. Não, 40%, 4 vezes 5, 20. A gente vai pagar de 20% aí de imposto, certo? Que é 10% da prefeitura, que é um imposto aí municipal, com mais 30% aí, né, de um imposto federal. Então a gente vai ter 40% de imposto, né? 4 vezes 5, 20, né? Que é R$20 aí de imposto. Vamos ver quanto que vai ser aqui do nosso SSD, que custa R$120, certo? SD, por exemplo. A gente vai estar pagando aí R$48 de imposto num SSD de 120 GB, né? Esse aqui é só um exemplo. Bom, beleza. A gente conseguiu calcular aqui o valor do imposto, belezinha, de cada produto agora. Mas vamos supor o seguinte, vamos supor que eu tenha agora aqui, ao invés de mouse, teclado, monitor e SSD, eu tenha mais 10 mil produtos aqui. 10 mil produtos aqui, né, que eu puxei de um banco de dados. Aí o que eu vou ter que fazer então? Vou ter que vir aqui no meu calcular imposto, certo? Aqui eu vou manter o cálculo bonitinho igual está aqui, beleza, separadinho, ok, não preciso mexer nisso aqui. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que vir novamente aqui, criar um case, vou ter que colocar o nome do produto tal, por exemplo, aqui o produto tal. Vou ter que instanciar o produto, vou ter que saber como que esse produto vai ser instanciado, vou ter que pegar o valor dele, vou ter que retornar o valor do cálculo. Então o que que acontece? Se tiver 1000 produtos aqui, ó, o nosso código vai fazer o quê? Ele vai só crescendo, 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 crescendo infinitamente. Depois, quando você for dar manutenção nisso aqui, né, ou vamos supor, por exemplo, que o teclado aí ele seja deletado da nossa lista de produtos, você vai ter que vir na sua classe aqui, tá? Refatorando ela, certo? Então, o que você pode fazer para não deixar essa classe aqui, ó, no caso calcular imposto, tão acoplada, né? E aqui a gente está dentro do mesmo pacote, né? Se tivesse em outro pacote, eu tinha que importar aqui, fazer os importes aqui, né? Ainda bem que a gente tem essa vantagem, mas não é sempre assim que vai acontecer na vida real. O que eu posso estar fazendo aí para reduzir essa quantidade de linhas de código aí? Posso estar fazendo da seguinte forma. Vamos olhar aqui no nosso fluxograma. Vou criar então aqui um produto factor, certo? Vou criar aqui um produto factor. E é ele que vai ser responsável por criar para mim o nosso produto, certo? Então ele vai criar para a gente aí o nosso produto. Então eu vou ter aqui uma interface do nosso produto, né? Private produto. Beleza? A gente vai ter aqui um método então getProduto, certo? Igual estava aqui, ó.
Então quem vai ser responsável por criar os produtos para a gente vai ser o nossa factory, certo? Eu vou criar aqui então um método chamado getProduto, public produto, getProduto. Beleza, agora eu decidi para ele aqui, né? Agora o valor aqui não me interessa. Não me interessa o valor desse produto aqui, certo? O que me interessa aqui é apenas o nome do produto aqui, ó. Nome do produto. Que é o mesmo argumento que a gente vai ter que passar aqui, ó. String nome do produto. Deixa eu só dar um otimizado aqui. Beleza. Bom, o que eu vou fazer agora aqui então? Como o meu produto aqui ele é uma interface, eu posso estar fazendo da seguinte forma aqui, ó. Eu posso estar utilizando uma classe, um objeto derivado. Então, ao invés de utilizar uma implementação aqui, né, eu posso estar utilizando aí algo derivado, certo? Então, temos aqui o nosso produto. Deixa eu fazer só um negócio aqui, então. Produto, private produto, public produto. E eu vou estar retornando aqui o produto. Beleza, deixa eu ver só um que dá um problema aqui. Remove used mouse e tal. Deixa eu ver aqui. Produto. Ah, tá. Aí não, tô colocando dois nomes de variável aqui, não vai mesmo não. Beleza. Bom, agora o que acontece aqui? Eu criei aqui a nossa fábrica, né? A nossa fábrica aqui, eu vou apenas informar o nome do produto que eu quero e ela vai devolver para mim o produto montado. Então, quem vai fazer o processo braçal de ter que instanciar o produto não vai ser a nossa classe aqui, ó, calcular imposto. Tá vendo que a nossa classe calcular imposto ela ficou inchada? Tá vendo? Então, se tivesse 10 mil produtos aí, ó, a nossa classe calcular imposto que iria ter que instanciar para a gente aí as nossas classes de produto, para ter que buscar o valor e tal, né? E o que não é muito interessante nesse processo aí. Então, ao invés de estar utilizando aí esse modelo aqui, que vai delegar duas funções para nossa classe calcular imposto aí, né? Que vai ter que instanciar o produto, né? Saber como fazer isso com cada produto. Eu posso estar utilizando apenas uma fábrica aí, ó. Beleza? Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Então, vou ter aqui o valor do nosso produto, certo? Eu posso fazer isso aqui, inclusive, ó. Vou deletar tudo isso aqui, certo? Beleza? Então o valor do produto vai ser igual ao quê? Eu vou criar aqui uma nova instância, né, da nossa Product Factory, certo? E vou estar pegando aqui, ó, o nome do produto, certo? Ponto get valor, que é o que interessa pra gente. Se eu quiser reduzir ainda mais, eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Só que a gente vai perder um pouco de legibilidade. Vamos deixar do jeito que estava mesmo. Certo? Então temos aí, ó. Eu posso dar um return aqui. Calcular diretamente pra gente. Beleza? Ó. Agora com quantas linhas de código a nossa classe aqui calcular imposto ficou? Ela ficou com 25 linhas de código. Então a nossa classe calcular imposto ela não vai ter mais a obrigação de instanciar para mim objeto nenhum. Quem vai ser responsável por isso aí vai ser a minha fábrica. Se daqui 2, 3 meses eu for trabalhar ou for adicionar mais produtos no meu catálogo, a minha classe calcular imposto aqui, eu só vou ter que atualizar ela com base nos cálculos do imposto, né? No caso aqui 10%, 30% e tal, né? Inclusive eu posso até passando essa porcentagem de imposto aqui via parâmetro, para calcular para a gente aí em tese, né? Vamos rodar aqui agora, dar um F6 e vamos ver se o código vai funcionar. Tá aí, ó, 48, beleza. Beleza. Vamos calcular aqui agora do monitor. Dá um F6 aqui. Tá aí, ó, 160. Eu vou instanciar aqui agora todos os nossos produtos, certo? Então, nesse caso aqui vai ser o monitor. Eu vou seguir aqui na sequência aqui, ó, mouse. Mouse. Vamos seguir aqui o segundo aqui, que é o teclado.
teclado. Vamos colocar o próximo aqui que é o monitor, já está aqui já. Só colocar só aqui o identificar qual que é. E o último aqui é o SSD, beleza? Então SSD. Como eu quero um SSD aí de 120 GB, eu poderia até definir aqui qual tipo de SSD eu gostaria aí, né? Mas a gente pode estar otimizando isso aí, beleza? E aqui deixa eu ver um negócio aqui, calcular, get produto, SSD. Está escrito dessa forma aqui, tudo em minúsculo mesmo. É isso. Beleza, deixa eu organizar aqui o nosso código, Alt Shift F, e vou dar um F6 aqui agora. Tá aí, ó. Agora a gente vai ter o produto aí calculado aí, beleza? Então o que eu fiz aqui no nosso Factor Method, né? Quando eu iniciei aqui o nosso Endpoint, que é aqui a nossa classe de que vai utilizar aí o cálculo de imposto, né? Eu vou ter que calcular o imposto em cima dos produtos. O meu calcular imposto aqui, ele vai, ao invés dele ter que pegar produto por produto e lá no banco de dados, por exemplo, ter que instanciar, ter que saber como que instancia produto e coisas do tipo, não. Ele vai perguntar para a fábrica, fábrica, qual que é o valor desse produto aqui, ó, que eu estou perguntando para você? A fábrica vai devolver, ó, o valor do produto é esse aqui, ó. Qual produto que você quer? Eu quero esse produto aqui, ó. Eu quero o mouse, certo? No caso aqui a gente vai ter apenas um mouse da HP. Eu quero um teclado, eu quero um monitor, eu quero um SSD. Aí você pergunta para ele aqui, ó. Eu quero, por exemplo, um mouse. Aí ele pergunta aqui para a fábrica. Então me dá o valor do mouse aí, quanto que é? Aí a fábrica vai gerar para a gente aí o produto, certo? Com base aqui nos parâmetros, isso aqui poderia ser um banco de dados, ou aí você pode brincar um pouco com isso aí. Ela vai retornar para a gente aí um produto, ó. Esse produto aqui, ele é uma interface que eu estou utilizando o polimorfismo. Ela vai retornar para mim aí o produto, certo? Já montadinho, belezinha. Então, quem tem que saber montar o produto aqui para mim é a nossa Factory, beleza? Que é o nosso produto Factory, a nossa fábrica, beleza? Ela vai devolver para a gente aí, ó, o valor do nosso produto já. E aí eu posso calcular o imposto aqui, que é o ISS e o IPI. Depois é só retornar aqui para o nosso endpoint aqui e tchau e abraço, beleza? Então ele serve basicamente para isso aí, ó. Ao invés de você ter que utilizar na sua classe que vai calcular o imposto, você vai ter que instanciar os seus objetos, você escondeu, ou seja, você encapsulou a forma como esses produtos aqui, que antes eram criados na nossa classe calcular produto aqui, né, calcular imposto, certo? Então você encapsulou essa criação desses objetos aqui, que pode ser algo complexo, aqui estou utilizando exemplos bem simples, mas tem produto que poderia ter 4, 5, 6 parâmetros para iniciar, certo? Então, a nossa função da Product Factory aqui é apenas retornar o produto, independentemente de qual produto seja. Então, se eu colocar, por exemplo, mais 10 mil produtos aqui, ó, eu vou ter que só adicionar mais suítes aqui. É claro que isso aqui pode ser otimizado depois também, certo? Mas toda a complexidade de instanciar produto, de instanciar objetos, ficou para quem? Para a nossa Factory aqui, ó. É ela que vai se virar em entregar o preço de um produto, ou um produto aqui, para ser calculado o valor do imposto, para a nossa classe calcular imposto aí, né? Que agora ficou com apenas 25 linhas de código. Então você teve com isso aí, ó, uma economia grande. Então o nosso MAI vai calcular aqui um imposto, né, que é o nosso endpoint. O nosso calcular imposto aqui pergunta, ó, eu quero saber quanto que está valendo o monitor aí, ó. Se vira e me entrega esse produto para mim. Aí a nossa factory que vai instanciar o nosso monitor aqui e vai devolver aqui, a gente vai calcular o imposto, o nosso endpoint vai conseguir aí, ó, exibir o valor dos nossos produtos. Beleza? Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas serviu para exemplificar aí, beleza? Eu vou estar colocando esse diagrama aqui também, para que você possa estar acompanhando aí, né, lá no GitHub, obviamente, como que isso aqui foi feito. Beleza? Então te espero no próximo vídeo aí. No próximo vídeo eu vou estar falando de que padrão aqui. É um padrão bem parecido, que é o Abstract Factor, né, que a gente vai trabalhar tanto com o Factor Method aqui, né, tanto fábrica abstrata quanto objetos aí, né, classes que representam objetos abstratos, né. Ela vai ser um vídeo um pouco mais complexo, certo? Mas eu espero que você tenha entendido aí o conceito, né? Então você utiliza o método do
método aqui, Factor Method, né? Quando você quer encapsular, ou seja, você esconder implementações complexas, no caso desses objetos aqui, você quer esconder e você quer apenas devolver uma instância desse objeto aqui para quem for utilizar. Quem for utilizar aquele objeto ali, né, vai ser chamado de cliente aí, né, que vai utilizar aí a nossa Factor. A mesma coisa que você mandar um pedido para uma fábrica fabricar, por exemplo, camiseta, e ela que vai se virar em fabricar essas camisetas para você. E você vai apenas colocar o valor de revenda naquilo ali, certo? Você pode usar essa analogia. Se você não utilizasse o Factor Method, você mesmo, além de ter que calcular o valor das camisetas, você teria que fazer. Então, nesse caso aqui não, você fala, fábrica, se vira aí, fabrica minhas camisetas e devolve para mim elas prontas. E eu que vou colocar o valor. Se eu não utilizasse uma fábrica, eu teria que ser a fábrica. Ou seja, além de eu ser o vendedor, eu teria que fabricar. Então, eu teria mais responsabilidades do que eu deveria ter. Basta você utilizar essa analogia no mundo real, certo? Que foi o que eu utilizei aqui. Então, te espero até na próxima e valeu!